Essa interface do sistema ela é bem simples, né? Lembrando que esse programa é um protótipo ainda, então tem alguns bugs a serem resolvidos, mas a gente vai mostrar então a inserção de um paciente e o processamento desses dados. Então, começamos aqui no botão inferior esquerdo, clicando em novo paciente. Vamos inserir então o nome de um paciente, um código de prontuário, uma data de nascimento, por exemplo, 01/01 de 1960, peso, uma altura e o sexo. Muito bem. Então inserimos o paciente João. Próxima etapa aí, o seu histórico. Então nós temos que informar concentrações e doses. Então vamos iniciar informando o tratamento do paciente, inserindo uma dose. Então ele usou vancomicina, digamos que 1000 miligramas, de 12 em 12 horas. Começando as infusões do dia 20 de abril de 2020. Digamos que ele tenha usado 5 doses até agora, que o tratamento começou às 9 da manhã do dia 20 e que as infusões têm duração de 2 horas. Muito bem, então as doses estão aqui informadas. Tá? Então agora vamos informar concentrações. Sempre é necessário informar concentração de creatinina também, tá? Não apenas de vancomicina ou do fármaco, mas de creatinina também, porque isso é uma covariável no modelo farmacocinético. Então, no dia 22/04 de 2020, às 8 da manhã, foi obtida uma concentração de creatinina de 1,2 e também uma concentração de vancomicina, digamos que foi 19 miligramas por litro, no dia também no dia 22/04 de 2020, às 8 horas. Lembrando que aqui a concentração de creatinina em miligramas por decilitro, como está aqui, tá? Acho que na tela de entrada a unidade está equivocada, mas essa é a unidade. Bom, agora para processar esses dados, nós temos que voltar na tela de pacientes. Infelizmente a seta de retorno não funciona, dá um erro, então nós temos que clicar no botão pacientes. Voltamos para cá e vamos agora então clicar no botão análise para processar esses dados. Tá? Aqui estão concentrações-alvo que são fixas, mas podem ser modificadas. Nesse caso está se desejando um vale de 10, um pico de 20. Esse pico é obtido 2 horas após o final da infusão, portanto não é o pico verdadeiro, mas o pico para o modelo de um compartimento. E a área sob a curva-alvo é de 400 miligramas vezes hora por litro. Então, clicamos no botão calcular, ele vai processar esses dados. Demora um pouquinho, porque ele fica alternando muitos valores de clearance e volume em volta, em torno dos valores populacionais, simulando curvas farmacocinérticas, até convergir a função bayesiana para os dados informados. Bom, então aqui a gente está vendo que a linha preta, né, é o perfil populacional com base nesses valores de volume, distribuição e clearance, mas o nosso paciente tem, na verdade, pela função bayesiana, foi estimada que ele tem um clearance um pouco inferior e um volume parecido ao volume populacional. Então, a linha azul, aqui é o perfil farmacocinético individualizado desse paciente, veja que o X é a concentração medida, e o perfil, a linha preta, é o perfil médio populacional de vancomicina. Então, descendo aqui, nós vamos ver que o sistema sugere um regime terapêutico considerando concentrações máximas e mínimas de 10 e de 20 que foram informadas um pouco mais acima, mas a gente sabe que modernamente, né, nossos alvos são em área sob a curva. Também aqui está parametrizado que o intervalo de 18 horas é um intervalo aceitável, que não é a verdade da maior parte das situações. Então, nesse caso, se ele usasse 1000 miligramas de 18 em 18 horas, nós teríamos uma área sob a curva de quase 400 e concentrações mínimas e máximas próximos dos alvos de 10 e 20 que foram indicados mais acima. Mas a gente pode usar essa ferramenta, acho que é mais útil aqui, que é a simulação. Vamos escolher fazer a simulação com os parâmetros farmacocinéticos individualizados, ou seja, esse clearance e esse volume aqui, que são os da linha azul. E aqui então vamos ver o que aconteceria se ele usasse 1000 miligramas então de 12 em 12 horas, que é o regime que ele está utilizando. Né? Vamos simular para 6 doses com uma infusão durando 2 horas. Então esse regime que ele está usando está gerando uma área sob a curva de 592, que é realmente excessiva. Então nós podemos ver o que resultaria
se a dose fosse reduzida para 750, por exemplo. Então, reduzindo para 750, a área sob a curva fica em 444, que já é bem mais aceitável. 1000 miligramas de 24 em 24 horas, a área sob a curva seria muito baixa. Então, vamos ficar com 750 de 12 em 12, parece ser bem razoável e seria então o perfil esperado para este paciente. Tá? Agora, se eu quiser voltar para a tela inicial, tem que clicar no botão pacientes, né? A seta de retorno não vai funcionar. E agora eu posso, então, quem sabe, inserir no meu histórico desse paciente um novo regime terapêutico. Né? Vamos inserir dose, então, a partir do dia 22 às 21 horas. Então, vancomicina, 750 miligramas, de 12 em 12 horas. Também 6 doses, a partir do dia 22 de 4 de 2020, às 21 horas. Também com infusão de 2 horas. Opa, deu um errinho na tela anterior, por quê? Porque eu fui além da data de hoje, né? Nós não podemos botar coisas no futuro que não aconteceram ainda, por isso que o sistema deu esse erro. Então é um exemplo de uma situação que acontece, o sistema não está com flags avisando que há erros, ele simplesmente trava. Então esse é um cuidado que tem que ser tomado. Mas tudo bem, seríamos 2 doses de 750, que é o que é possível até o momento. Voltamos em pacientes, vamos fazer novamente a análise dele, e aí o sistema vai processar. Também o sistema é sensível, muito sensível à entrada de dados, então não está aceitando peso com decimais, também ele dá um erro. E outra coisa que é importante não só para esse sistema, mas para qualquer sistema de farmacocinética, é que os horários, as datas dos horários de início de infusão, final de infusão, coleta de amostras têm que ser informados de forma muito cuidadosa, caso contrário nós chegaremos a inferências equivocadas. Bom, então aqui a gente está vendo que com nova dose 750 começou a decair então as concentrações, né? A área sob a curva já reduziu por uma área mais segura, mais razoável, tá bem? Então é isso. Qualquer coisa, entre em contato.